entende minha palavra, porque primeiro a palavra fala com a gente, para depois falar através da gente. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Então primeiro é para nós, e depois através de nós. Né? E as canções que a gente entoou desde o início do culto fala sobre isso, né? E eu me lembrei de duas passagens que o salmista fala que um dia na presença do Senhor ainda vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, a gente tem aí praticamente 20 anos de caminhada com Cristo, né? De altos e baixos, de sofrimentos, de alegrias. Essa é a caminhada com Jesus. E a gente não pode desistir jamais, irmãos, porque nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Assim como se nós pegarmos um peixe e tirar ele dentro da água, 30 minutos no máximo, ele vai agonizar e vai morrer. Se a gente pegar uma planta, arrancar ela do solo, 2, 3 dias você vai lá, ela vai estar seca, ela vai estar morta. Por quê? Porque ela foi arrancada do seu ambiente natural. E todo homem que vive afastado da presença de Deus, ele só sobrevive, ele não vive. Por quê? Porque ele não está conectado àquilo que Deus o criou. Deus criou eu e você para ter relacionamento. Então quando nós não temos esse relacionamento com Ele, nós só sobrevivemos. Aí nós cantamos aquela música do Martinho da Vila, ou do Zeca Pagodinho, não sei. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a gente não consegue entender por que muitas vezes nascemos, porque ainda não encontramos o propósito pelo qual nós nascemos. Então nós vamos empurrando com a barriga 10, 20, 30, 40 anos. E essa vida é uma passagem curta, irmãos. É uma viagem com cerca de mais ou menos 80 anos. Nós não nascemos para viver aqui. Nós vamos passar por aqui. Nós temos um destino. Nós temos um lugar para onde a gente voltar. Só que é incoerente a gente querer viver a eternidade com Deus e não ter tempo para Ele aqui. Eu quero viver com Deus na eternidade, mas nessa vida, nesse tempo eu não tenho tempo para Ele. Sabe? Então a gente vive umas incoerências na nossa vida. Eu amo a Deus, mas eu não quero caminhar com Ele. E a gente precisa entender, irmãos, que a gente até pode vir à igreja sem andar com Deus. Eu conheci algumas pessoas que frequentam igrejas e não andam com Deus. Agora, não existe ninguém que ande com Deus e não queira estar na igreja. Amém? Então nós podemos estar numa igreja e não caminhar com Ele. Mas é impossível nós caminharmos com Ele sem estar numa igreja. Porque aqui é a união dos santos, irmãos. Aqui é onde um estende a mão para o outro. Aqui é onde um fortalece o outro. Por isso que a Bíblia fala que é bom ser dois. Irmãos, quantas vezes eu precisei passar a mão no telefone, ligar para um amigo, para um irmão, para um pastor, dizer, cara, me ajuda, eu não estou bem. A Bíblia diz que Deus fez o dia bom e o dia mau. Deus fez os dois e habita nos dois. Então nós vamos passar dias difíceis, dias que dá vontade de largar tudo, dias que a gente acha que Deus errou com a gente, dias que a gente acha que a gente nem deveria ter nascido, que nós nascemos para sofrer, que a nossa vida é sofrimento. Mas pode uma mãe esquecer do filho que amamenta. Mas o Senhor não se esquece de você, irmãos. Você foi escolhido no ventre da sua mãe. Você não é um acidente. Por mais que o seu pai terreno, a sua mãe terrena tenham te rejeitado no ventre, o Senhor te consagrou no ventre. Irmão, que presença de Deus gostosa, que glória, que unção, irmãos. A vontade só de chorar, mas se eu chorar vocês não vão... Eu não sou tão aleluiado igual o pastor Israel, tá, irmãos? Eu sou mais tranquilo, mais sucinto. Então, que vocês recebam. Eu queria que você abrisse em Gênesis, capítulo 5, para a gente entender o homem que andou com Deus.
um privilégio estar aqui, servir a mesa. Irmãos, eu não sou maior ou melhor que ninguém. Aquele que quer servir, sirva. Aquele que quer ser o maior, seja o menor. Nós estávamos conversando com o pastor antes de, ali na salinha com os obreiros, orando, né? Dizendo, aquele que está lá na recepção, irmãos, está servindo o corpo assim como aqui que está pregando. Quando a gente tiver esse entendimento, que servir não é só pregar, que servir não é só cantar, a igreja vai se transformar. Quando a gente descobrir que isso aqui, a oportunidade você tem amanhã, no seu trabalho, na sua casa, com o seu vizinho, com o seu marido, com o seu parente, amanhã o Senhor vai te dar a oportunidade de ser Cristo, de ser Deus na vida dele. Amém? Gênesis capítulo 5, versículo 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. 19. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Matusalém, depois de gerou Matusalém, andou com Deus. 22. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus. E já não foi mais encontrado, pois Deus havia o arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lemeque. E depois que gerou Lemeque, Matusalém viveu 782 anos, gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e deu seu nome Noé. Ele nos aliviará de nosso trabalho e de todo o sofrimento em nossas mãos, causado pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois Noé nasceu de Lameque, viveu 595 anos, gerou filhos e filhas, viveu ao todo 777 anos e morreu. Até aqui. Pai, nós oramos em cima dessa palavra, Senhor, e que ela encontre em nossos corações abertos, corações dispostos, Senhor, a não apenas ouvir a palavra, mas deixar que essa palavra entre, germine e produza fruto, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, há dois personagens na Bíblia que Deus arrebatou: Enoque e Elias. Alguns dizem que Moisés também, mas não tem nada que comprove, porque ninguém achou os restos de Moisés. Deus chamou Moisés ao monte, lá nunca mais foi visto. Mas aqui eu quero dizer com vocês o quê? Que Enoque, irmãos, já estava vivendo, naquela época, até o dilúvio, se vivia 900 anos, 800 anos, né? A gente pôde perceber, né? Matusalém, por exemplo, viveu 969 anos, foi o homem mais velho que a Bíblia relata. Mas o que mais interessante é que se a gente for pegar a genealogia de Enoque, Enoque era um homem que andava com Deus, sem ter uma Bíblia, sem ter um conhecimento, sem ter os 10 mandamentos, porque tudo isso foi posterior à vinda dele, foi posterior à vida dele nessa terra. E mais interessante que depois ele gerou seus filhos, e a gente vai ver que da genealogia de Enoque veio quem? Noé. Então, ele andou com Deus, e não apenas só andou com Deus, ensinou os seus filhos a andarem com Deus. E o seu bisneto, Noé, foi aquele homem daquela geração a qual Deus escolheu para não acabar com toda a humanidade. Então a gente entende o quê? Que aqui se passou de pai para filho até chegar em Noé. 8 pessoas só se salvaram do dilúvio. Noé, seus 3 filhos e suas noras. 8 pessoas. O resto tudo, irmãos, todos aqueles outros homens que haviam se perdido, porque aqui nós falamos como eles viviam bastante tempo, nós falamos em 2 gerações após Enoque.
Então, para se perder totalmente, 2 gerações se perdem. Por isso que, como o pastor falou sobre as crianças, a gente precisa, nesses dias, cuidar, zelar pelos nossos filhos. E não apenas orar pelos nossos filhos, que eu creio que isso a gente faça, mas a gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam ver nós orando. Os nossos filhos precisam ver nós praticando os atos de justiça. Eu não posso pedir para o meu filho que ele ore, que ele busque, que ele leia a Bíblia, que ele tenha uma vida de oração, se ele não vê o pai e a mãe fazendo. Muitas vezes nós queremos que os filhos façam aquilo que nós não fazemos. E a gente precisa entender que há um distorcer gigantesco nessa geração futura. E quantas vezes eu e você falamos que essa geração está perdida? Eu já falei, irmãos, eu tento não falar mais, para não profetizar, porque a nossa boca tem poder o quê? De vida e de morte. E se essa geração posterior a nós está se perdendo, o responsável não são eles, somos nós. Porque quem é que está gerando eles? Somos nós. Então há responsabilidade sobre nós. Há uma responsabilidade sobre a igreja nesses dias, de que a gente não apenas venha aos cultos, não que apenas a gente esteja numa igreja, mas que a gente ande com Deus. Como eu falei no início, a gente até pode frequentar uma igreja e não andar com o Senhor. Só que aí pode, porque a gente está vivendo uma época, irmãos, de uma apostasia tão grande que a gente entende que eu sou a igreja, eu não preciso ir na igreja. Mas se eu anseio Deus, se eu honro a Deus, se eu caminho com o Senhor, é incoerente eu não querer estar na casa de Deus. E há uma apostasia, e há tanta gente hoje no YouTube se alimentando, irmãos, eu acredito que seja um paliativo. Conversei hoje com isso na mesa, a gente estava conversando sobre isso. Quantas vezes eu me edifiquei ouvindo ou vendo uma ministração? Só eu? Quantas vezes a gente, por uma mensagem de WhatsApp que a gente recebe, às vezes assim, uma palavra assim, o Senhor é contigo. Tudo coisas que a gente já sabe, mas vindo no momento certo. Então a gente precisa entender que isso tudo é ferramenta, mas o congregar, o estar na casa de Deus é fundamental, irmãos. Você não vai conseguir caminhar sozinho. Em 2010 eu me frustrei com a liderança da igreja, com os pastores da igreja. Eu me frustrei, eu fiquei chateado. Eu não vou mais. Não vou mais e vou servir a Deus em casa. Irmãos, eu vivi 4 anos afastados dos caminhos do Senhor. Vivi 4 anos perdidos, porque é pior, a segunda vez é pior do que a primeira. Como fala lá em Mateus, quando um demônio sai da sua vida, e ele é expulso, e quando ele volta e vê a casa vazia, ele traz 7 piores do que ele. Então o estado é sempre pior do que o primeiro. Se você for hoje no presídio, você vai ver lá Isaías, Ezequiel, Malaquias, Davi, Mateus, João. O que isso quer dizer, pastor? Todos homens com nome. Quando tu vê um cara chamado Ezequias, a mãe é crente, irmão. Não tem qual é o Ezequias, é um ateu, não tem. A mãe e o pai eram crentes. Aí você vai ver lá, os piores homens da sociedade são homens e mulheres que muitas vezes já estiveram sentados nos bancos de igreja. E se tornaram os piores da sociedade. Por quê? Porque se torna pior do que é. E quando em 2014 nós retornamos para a igreja, nós retornamos o convívio com o Senhor, a aliança, começar a servir a mesa do Senhor. Ali começou um processo de restauração na nossa vida. Ali começou um processo de cura na nossa vida. Irmãos, quando o irmão está contigo, caminhando contigo, e te corrige, e te ajeita, e te alinha, não é porque ele não te ama, é justamente porque ele te ama. Todo aquele que ama confronta, todo aquele que ama quer o melhor. Só que a gente vive numa era de tanto orgulho, de tanta vaidade, de tanta soberba, em que a verdade está sumindo. A gente não consegue mais falar a verdade para ninguém, irmão, se ofendem. Em Provérbios fala que é mais fácil uma correção franca do que o beijo do teu inimigo. Irmãos, uma correção, que se alguém está te corrigindo nesses dias, é porque o Senhor te ama, é porque o Senhor quer o teu bem, porque tem alguém que quer o teu bem. E a gente não está preparado, a gente está vivendo numa época tão difícil, irmãos.
A gente como fala como igreja, não estou falando aqui da igreja A ou da igreja B, eu estou falando da igreja de Jesus. A igreja de Jesus não tem CNPJ, irmãos. Quando Paulo escrevia as igrejas, ele não escrevia a igreja, a Assembleia de Deus de Tubarão, ele escrevia a igreja a Éfeso, a igreja de Corinto, ele escrevia a igreja que estava lá. Claro que a gente entende com legislação, cada uma tem seu CNPJ, mas a gente não pode construir muros nas nossas igrejas. Aquele irmão que caminha na igreja A, ele também é irmão em Cristo. Ele é meu irmão, nós aqui somos irmãos em Cristo, apesar de a gente não caminhar junto. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. A gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas, como o pastor leu, e amar ao nosso próximo. Como eu digo que amo a Deus e não consigo amar uma pessoa que é a imagem e semelhança de Deus? É tão difícil, irmãos, nesses dias. A gente ama a Deus, mas vai no restaurante e trata mal o garçom. A gente ama a Deus, estaciona o carro e briga com o rapaz que está estacionando o carro. A gente ama a Deus dentro da igreja, mas chega em casa e maltrata nossas esposas ou os nossos filhos. Irmãos, quantos filhos de pastores eu conheço hoje? Usuários de drogas, filhas muitas vezes na prostituição, mas eram filhos de pastor. Teve um caso, irmãos, que é verídico, quem já ouviu, amém, mas quem não ouviu vai ouvir, que chegou no final do culto, o menininho veio falar com o pastor: ô pastor, eu vi aqui que a igreja é tão grande, né? Não dá para nós ter um quartinho lá em cima, uma cozinha para nós morar aqui? O pastor achou estranha aquela pergunta dele: mas por que, querido, morar aqui? Não, porque aqui meu pai é uma bênção. Aqui meu pai ri com todo mundo, aqui meu pai cumprimenta todo mundo, aqui o pai chega em casa, o pai é um demônio. Irmão, só eu conheço pessoas assim. Irmão, cara feia é fome. Cara feia não é santidade. A alegria do Senhor ainda é a nossa força. Se eu sirvo a Deus, eu preciso ser um homem alegre. Eu preciso ser uma mulher alegre, uma mulher feliz. Que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo, não aquela cara muito santo, sou santo, não brinco com ninguém. Vai te catar. Muda esse semblante, seja alegre. Aquele mesmo que ri de você no seu trabalho, chama de aleluia, de glória a Deus, é o primeiro a ser chamado quando acontecer alguma coisa na vida dele. Ele vai chegar assim: ô meu irmão, me perdoa aí, cara, eu sempre brinco contigo, né? Minha mãe está com câncer, ora pela minha mãe. Aí tu vai dizer assim: agora eu sou aleluia, né? Não ora. Eu disse: não, irmão, vamos orar. Como é que é o nome da sua mãe? Vem aqui, vamos orar. A gente precisa entender, irmãos, que a criatura está gemendo pela manifestação dos filhos. Não é pela manifestação dos pastores, dos apóstolos, dos bispos, dos mestres, evangelistas. Filhos, todos que estamos aqui, nos identificamos como filhos de Deus. Então alguém lá gemendo pela manifestação sua. Você acha que não tem nada para dar para alguém, mas sempre tem. Sempre tem pessoas que te olham, sempre tem pessoas que se espelham em você. Só que não leve para esse lugar e você entrar no lugar de super santo, de super crente, de sabichão, o sabe tudo. Não, irmão, seja humilde, seja como Jesus era. Paulo fala: eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Irmão, se precisar se fingir de tolo, se finja para ganhar um tolo. Não comece a discutir Bíblia para mostrar que você sabe. Não precisa disso. Comece a trazer verdades bíblicas para tirar pessoas das trevas, irmãos. O mundo jaz do maligno. Mas vai melhorar? Não vai. A Bíblia fala que não vai. A Bíblia fala que dias piores virão. A Bíblia fala o quê? Nos últimos dias, que o limpo se suje mais? Não, que o limpo se limpe mais, se santifique mais, busque mais, e que o sujo iria se sujar mais. Então tudo que está acontecendo, Deus não perdeu o controle. É o que vai acontecer daqui para frente: é apostasia, é esfriamento, é pessoas invertendo valores. Mas eu amo a Deus. Então abra João 14. Abra João 14. Se eu amo a Deus, eu obedeço.
Se eu amo a Deus, eu honro a Deus. Se eu amo a Deus, eu cumpro. João 14, 21. Quem achou, diga aleluia. Quem não achou, diga amém. Escola Bíblica. João, o terceiro livro do Novo Testamento. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, algumas versões falam, e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Jesus a Judas, não Iscariote: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu-lhes Jesus: se alguém me ama, me obedece, e obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. Nós também viveremos a ele e faremos morada nele. Naquele que não me ama e não me obedece às minhas palavras, estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai, o Pai que me enviou. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, tudo que eu disser. E eu escrevi aqui embaixo: Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso quem ama os seus mandamentos. Deus não tem compromisso com quem precisa dele. Deus tem compromisso com quem quer Ele. Ah, mas o irmão lá precisa. Mas ele quer Jesus. Ele quer viver com Cristo. Ele quer compromisso com o Senhor. Irmãos, precisar, todos nós precisamos. Não foi nós que encontramos Jesus. Jesus não estava perdido. Foi Ele que nos encontrou. Nós precisamos ter, eu aceitei Jesus. Vai te catar. Foi Jesus que te aceitou, querido. Ele nunca teve perdido. Ele sempre foi Deus. Ele sempre foi Deus e Ele não vai deixar de ser Deus se você não servir. Mas você não vai servir para nada se não servir Ele. Sabe, a gente precisa entender isso. Não foi nós que aceitamos. Eu aceitei Jesus. Foi Ele que te aceitou. O perdido era eu. Irmãos, eu tenho hoje 21 anos de casado. Vivo a plenitude do casamento. Vivo um amor incondicional, sabe? De ela estar doente e eu ficar doente junto. Mas nem sempre foi assim. Quando mudou? Quando Jesus me aceitou. Quando Jesus começou a mudar o princípio de tudo. A mente começou a governar sobre a minha mente. Começou a governar sobre o meu coração. Hoje a minha casa é tudo que eu tenho. Não falo casa física, eu falo os meus filhos, a minha esposa. Irmãos, a gente não tem tudo o que quer, mas a gente tem tudo o que precisa. Muitas vezes 3 refeições no dia que a gente faz, às vezes reclamando da comida. Tem lugares no mundo que não tem uma. E quando tem, agradecem por aquela uma. Se a gente correr, irmãos, atrás de coisas, atrás de carros, de cavalo, de avião, você nunca vai satisfazer, irmãos. Você vai falar como Salomão no final da vida dele, Eclesiastes: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. É correr atrás do vento. Ah, mas então eu sou fadado a ser um miserável. Não, irmãos. Mateus 6,33: buscai o reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas, o que é coisas para Deus? As outras, tudo são coisas. Vos serão acrescentados. Irmãos, para Deus uma bicicleta, um avião é a mesma coisa, é o mesmo valor. Então aquilo que você acha impossível aos seus olhos, a sua intelectualidade, a sua sapiência, para Deus é o de repente de Deus. Nós fomos ensinados, irmãos, nós fomos ensinados e doutrinados em cima de sofismas por muitos anos na nossa vida.
E o que é um sofisma? Sofisma é uma mentira com cara de verdade. Nós fomos ensinados em tantas coisas erradas. Irmãos, eu me converti em 2004, 2005. E os líderes lá em casa, e saía com uma bolsa. Tudo era demônio, irmão. Nós saíamos a rir, porque tem gente... Era um urso, era almofada, era toalha, era tudo, tudo. E quando saía, nós se benzíamos. Glória a Deus, não quero esses demônios na minha casa. Que mano é demônio, irmãos? Demônio é aquilo que sai da minha boca. Demônio é a falta de arrependimento que eu tenho. Sabe? Então a gente foi ensinado. Nós não fazíamos Natal, irmãos, por causa do presépio. Pecado. Queimas. Mas da onde que a Bíblia fala sobre isso? Aonde que está escrito? Nós somos ensinados em cima de coisas erradas, mas uma mentira confirmada por 3, 4 se torna o quê? Uma verdade. Nós somos criados em uma fé romana, muitos de nós, alguns nasceram em berço evangélico, eu não tive essa oportunidade, em que a gente não comia carne num determinado dia porque era pecado. Aonde está escrito? Sabe a história lá na igreja eles não suportam mais ouvir isso, né? Mas sabe a história a mãe fritava o peixinho tudo em postinha pequenininha? Conhece essa história, não? Aqui é que benção, né? Oh, glória, como é bom pregar. Aleluia! E lá já de novo essa história, pastor. A mãe fritava o peixinho tudo em postinha pequenininha assim, ó. E daí um dia a filha ficou intrigada. Por quê? Porque a gente não pergunta, irmão. A gente só vai repassando mentiras. Daí a filha perguntou: mãe, por que a mãe frita o peixe em postinha assim pequenininha? Não sei, minha filha. Tem que perguntar para a avó. Aí foram na avó. Ô vó, por que a avó frita o peixe, a tainhota, aquela baluda, sabe? A ovada. Tudo em postinha pequenininha. Ai, minha filha, a Bisa que sabe. Foram na Bisa. Ô Bisa, olha só, a mãe frita peixinho pequenininho, a avó frita o peixinho pequenininho, e todo mundo diz que a Bisa que ensinou. Aí perguntaram para ela, ela disse: não, porque a minha frigideira era pequenininha. Conseguiu contextualizar? A gente vai passando coisas sem perguntar. Se tu tens uma frigideira grande, infeliz, frita o peixe inteiro. A gente vai repassando mentiras, inverdades, achando que aquilo é verdade. Mas por quê? Meu povo perece. Mas você vai conhecer a Deus só no domingo à noite, 2 horas? É diário, irmãos. É diário. Hoje a gente está aqui cultuando. Esse culto não acaba agora. Esse culto continua amanhã. Quer comais, quer bebais, tudo faça para a glória de Deus. A gente quer, irmãos, se a gente vir só no sábado à noite, domingo à noite, na quarta à noite, enfim, os dias de culto, fisicamente falando, o pastor colocar um bifezão ali, top. A gente vinha ali comer um monte, comer bastantão e for embora. Encher a barriga e for embora. Só no domingo. No outro domingo a gente vem de novo, enche bem a barriga e vai embora. O que vai acontecer com nós fisicamente falando? Nós vamos adoecer, nós vamos ficar fracos, nós não vamos suportar a carga de trabalho da semana. Por quê? Porque a gente se alimentou pouco. Assim é a nossa vida espiritual. Se eu não me alimentar de segunda a sexta, pelo menos 2, 3 vezes por semana, com devocional, com louvor, com apenas colocar um joelho no chão e dizer: Senhor, eu não tenho força nem para orar. Eu não consigo ouvir Deus. Mas tu não para de falar. Muitas vezes nós precisamos entrar no quarto, irmãos, e só colocar o nosso joelho no chão e dizer: Senhor, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Senhor, fala comigo. Mas a gente entra: Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu abri uma porta do emprego, Senhor. Só pedir. Não consegue agradecer em nada. Não consegue dizer: Senhor, obrigado, porque eu estou com saúde. Irmão, sabe quando a gente dá valor à saúde? Quando perde. Sabe quando dá valor à esposa? Quando perde. Sabe quando dá valor ao emprego que tu tanto reclamava? Quando eles te chamam lá, o RH diz: querido, ó, a partir de hoje não precisamos mais do teu trabalho. Ai, meu Deus, era tão bom. Mas tu reclamava todo dia para ir. O ser humano é ingrato, irmãos. Nós somos ingratos. Nós somos terríveis. Calvino fala que tudo que você vê de bom em mim é Cristo. E aquilo de que tu vê de ruim, aí sou eu mesmo. Nós, se tirar o Espírito Santo,
Esse que termina no versículo falando que é o Consolador, que nos ensinaria todas as coisas. Não sobra nada. Sobra nada. É o Espírito Santo de Deus que foi nos dado, que vai nos ajudar. Quando eu me converti, eu ouvia que a graça, nós éramos salvos pela graça. Mas a graça não é de graça, irmãos. Não, então eu peco. Não, mas é pela graça, o Senhor sabe. A graça é um favor imerecido para você resistir ao pecado. Pela graça sois salvo, não é dom de homens, é dom de Deus. Então pela graça. A graça não é desculpa para pecar. A graça é um favor imerecido para mim resistir ao pecado. A Bíblia fala em Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó, um homem de Oz, justo, um homem bom, um homem justo, que se desviava do mal. Irmãos, Paulo chega a falar, o apóstolo Paulo, o maior ganhador de almas, que o Novo Testamento fala, escreveu 70% do Novo Testamento, que aquilo que é para mim fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Por quê? Porque a nossa carne, nós somos adâmicos, irmão, nós somos pecadores. Um boi e uma vaca geram o quê? Um bezerro, um boi, um bezerrinho. Um pecador e uma pecadora geram o quê? Pecadores. Quando Adão e Eva caíram e eles começaram a produzir seus filhos, eles começaram a gerar o quê? Pecadores. Mas daí veio quem? Para nos redimir, para nos remir, para nos trazer de novo à presença de Deus, Jesus. Então não peça mais para Jesus fazer algo por você, porque Ele já fez. Ele entregou a sua vida para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Ele já fez por mim. Eu não preciso mais entrar para pedir. Não, só agradecer, Senhor, obrigado, Jesus. Porque o Senhor me conciliou, o Senhor me reconciliou com o Pai. O Senhor morreu sem pecado nenhum. O Senhor se entregou por mim, para que eu tivesse de novo acesso ao Pai. Irmão, sabe quando Pilatos fala, ele pede uma bacia com água, ele diz assim, ó, eu lavo a minha mão sobre esse justo, porque eu não vejo nele pecado algum, eu não vejo nele mancha nenhuma, eu não vejo nele nada de errado. E se você pegar os sacrifícios que os sacerdotes faziam a Deus, eles tinham que trazer um animal perfeito, sem mácula, sem ruga, sem pecado, um animal perfeito. E Jesus, quando Pilatos fala aquilo, não era para ele só dizer que eu não tenho nada a ver com isso, é para ele se certificar e falar, esse eu não vejo pecado nenhum. Então quando Jesus se entregou naquela cruz, irmãos, Ele já se entregou por mim e por você. Então Ele já fez tudo que Ele podia por mim e por você. Não seja ingrato de não agradecer, não seja ingrato de não querer um compromisso com Ele. Ah, mas eu estou passando por dificuldades, irmãos. Quanto mais a gente passa por dificuldade, mais a gente se achega a Deus. Onde você busca mais? No deserto ou na bonança? Na tempestade, na falta ou na sobra, né? Na escassez ou na fartura? A gente busca mais quando? Quando as coisas apertam. Muitas vezes Deus fecha algumas portas para você fazer o caminho de volta e voltar a acreditar e buscar a Ele. A gente precisa entender isso, irmãos. Jesus não te prometeu prosperidade, Jesus não te prometeu casa nova, carro novo, avião. Jesus te prometeu que Ele estaria com você todos os dias. Jesus te prometeu que Ele na casa do Pai, no início desse capítulo 14, Ele fala que Ele iria e prepararia muitas moradas. Jesus nos prometeu a vida eterna, irmão. E o que Ele nos prometeu também? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E depois outra coisa que Ele fala, que a gente às vezes não entende, nesse mundo vai ter o quê? Aflições, irmãos. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Se Ele venceu e Ele nos deu o seu Espírito Santo, nós também vamos vencer. Não é vencer no mundo, é vencer o mundo. Vencer no mundo, irmãos, como eu falei, a gente não é fadado a ser miserável. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro te ter. O problema não é ter uma empresa, o problema é a empresa te ter. O que isso quer dizer? Que eu troco a minha família, eu troco tudo pela empresa, eu trabalho 12, 15, 18 horas.
Eu tenho dinheiro, mas Deus o livre dá R$1 para uma pessoa que precisa. Deus o livre. Não, está amarrado, é Ele que vai trabalhar. Se Deus te deu prosperidade, irmãos, abençoe. A Bíblia fala que dar ainda é melhor do que receber. Dar ainda é melhor que receber. E a gente precisa entender que quem é a igreja hoje somos eu e você. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. A igreja precisa praticar atos de justiça. A igreja precisa ainda ser aquele que abençoa, irmão. Nós fizemos um risoto 2 anos atrás no nosso ministério para angariar fundos. Irmãos, quem mais comprou os bilhetes da minha parte, eu sou representante comercial, foram os ímpios. Quando eu chegava num abençoado que era crente, miserável, desgraçado, me perguntava 10 vezes, mas para que é? Mas e por quê? Mas Jesus, cara, nós vamos servir as marmitas, o que sobrar para os necessitados, nós vamos fazer umas cestas básicas, não foi nem cesta básica, a gente fez cesta de Natal, para entregar algumas famílias que precisam. Mas perguntavam 50 vezes, mas por quê, mas para onde, mas como, mas daí tu vai me trazer o recibo das coisas. Meu Deus, gente. Aí chegava no ímpio, explicava, compra 3, compra 4. Aí eu entrava no carro e começava a chorar. Jesus, nosso povo não entendeu nada, Senhor. Nós não entendemos nada, Jesus, nós não entendemos nada. Não, mas eu já ajudo lá na minha igreja. Um dia eu perguntei para um pastor abençoado aqui da outra região, mandei ele. Não, a gente já faz aqui. Eu disse, que bom, irmão. Mas faz ali também, porque a igreja não é tua, não é minha, a igreja é de Cristo. Como eu falei, pastor, a gente precisa quebrar essas paredes, sabe? E começar a congregar, não congregar fisicamente, mas a ter relacionamento com outros. Se tu fala para alguém, algum amigo vir te visitar aqui na igreja, ele vai dizer, não, o pastor não deixa. Não, lá, não posso, porque daí não é minha igreja. A igreja é uma só, irmãos. E sabe por que há 40 milhões de apóstatas no Brasil? 40 milhões de pessoas desviadas, perdidas. Porque muitas vezes a igreja quis fazer o que não é para ela fazer. O que Deus fala para a igreja? Marcos 16, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E o que Jesus fala? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. A igreja não tem o papel de aliviar nada de ninguém, irmãos. A igreja tem o papel de ir. Nós precisamos parar de ensinar as pessoas a só ir no culto. Nós precisamos começar a ensinar as pessoas a ir para o secreto. Começar a ensinar as pessoas a ir a Deus. Porque é Ele que vai aliviar os teus fardos, é Ele que vai te ajudar, não é a igreja. Aí as pessoas se frustram com quem? Com a igreja, com o pastor, com o líder, com o irmão. Aí tiram o padre e colocam o pastor. Irmãos, a oração do pastor Israel, da minha, do pastor, do outro, é igual à sua. Não tem uma oração mais potente. Olha, a minha oração é mais forte. Não existe. Buscai o Senhor em espírito e em verdade. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o busquem em espírito e em verdade. Então eu posso estar fazendo uma oração como pastor, mas com o coração muitas vezes não inclinado naquilo, orando por orar. Mas se vir uma pessoa com o coração contrito e quebrantado e orar ao Senhor, é possível que essa oração suba e a minha não. Então o pastor pode ajudar você a orar? Pode, deve. Mas não seja o crente 6 horas, irmão. 6 horas aí por mim? 6 horas aí por mim? A causa é sua. O problema que está acontecendo é seu. E você quer achar um mediador. Que a Bíblia fala que o único mediador é Cristo, entre homens e Deus. Ore em você. A gente pode orar em concordância, deve orar, né? Levantar a nossa voz como irmãos. Mas ore você, busque você, comece a caminhar você, comece a ler a Bíblia você, comece a se aprofundar você, porque o que todo mundo quer? A oportunidade. Eu fui esses tempos atrás, não quero demorar muito que posso estar dentro, né? Eu fui esses tempos atrás, irmãos, numa igreja, tinha uns 30, 20 pegou o microfone, eu já estava quase saindo. Eu ia ministrar nesse dia, eu disse, meu Deus. Aí cada um que chegava, disse, agradeço a oportunidade. Irmãos, a oportunidade você tem amanhã.
Oportunidade você tem quando sair daqui e ver alguém dormindo embaixo de uma marquise. A oportunidade você tem quando alguém que está depressivo te liga e pede uma palavra de encorajamento. Ali está a oportunidade. Aqui é servir, irmãos. Aqui é servir, nós somos um corpo. Geralmente o rosto aparece mais, mas o pâncreas está aqui dentro e ninguém vê. O intestino está aqui dentro carregando um monte de coisa ruim, mas está aqui. Ele serve para alguma coisa, ele faz o trabalho sujo. Então muitas vezes quem está lá na rua, cuidando dos carros, não é menor do que quem está aqui. Ele está fazendo, servindo da forma dele. A gente tem uma igreja em Tubarão e a dificuldade porque às vezes eu não sou chamado para limpeza. Eu digo, não, eu nasci faxineiro. Adoro um escovão. Não, eu gosto de pregar, pastor. Pregar, diz, beleza, então vai ser carpinteiro infeliz. Vai comprar um martelo, prega e sai. Porque todo mundo quer pregar, mas limpar ninguém quer. Aí nós temos a escala da escolinha. Um foi saindo, igual o Mussu ensaboado, né? Lembra quando pegar o Mussu? Não vai. Eu vou, mas assim, pela misericórdia, eu não gosto de cuidar de criança. Eu adoro. Esses gadareninhos, tem uns gadareninhos, irmão. Tem uns gadareninhos que manda lá para a escolinha da igreja, para o pastor. As irmãs ensinam lá. E tu em casa quem é? Tia. Aí depois, minha filha, tu estás mentindo, tá aprendendo com quem, minha filha? Tá aprendendo com a escolinha da igreja? Tá aprendendo contigo? Quer? Não. Pedindo que é comida? Deus o livre, não tem nada. Manda embora. Filha, tu tem que ir na tua escola, se tu tiver 2 bolachinhas, o amigo te pedir, tu dá uma. Irmãos, os nossos filhos, eles vão fechar o ouvido para os conselhos muitas vezes, mas eles vão abrir os olhos para os exemplos. Quem de nós pode dizer para os nossos filhos, assim como Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo? Quem caminha mais perto de nós, sabe? Mateus, eu tenho um filho de 17 anos que eu sempre apertei, eu digo, filho, pisa aonde o pai está pisando. E se eu errar, como eu errei esses dias, feio aí, chego em casa, depois do culto, sento na mesa e peço perdão. Só o pai errou. O que o pai fez foi ridículo, foi feio. Mas tu vai se humilhar para o teu filho? Sim, porque Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Não provocais a ira dos vossos filhos. Ela me chama. Vem cá, senta aí. Estás agindo assim, estás errado, estás muito grosso, estás muito seco com ele, não é assim, tá. Aquilo desce como um ferro, irmão. Orgulhoso, quer escatar. Eu que mando e está acabado. É eu que mando aqui é eu. Me obedece quem tem juízo. Depois eu vou, digo, Jesus, é verdade. Aí eu começo a colocar um espelho diante de mim. E começo a ver se realmente. Chamo ele, aí às vezes ela, mas muda. Está gravando, né? Misericórdia. Muda, mas não muda de repente. Para que ele não note, vai mudando gradativo. E eu vou mudando gradativo. E hoje a gente tem um menino, vai fazer 17 anos, mais alto que eu. Que, irmãos, é um exemplo. Não é porque é meu filho. Tem uma cabeludinha lá virada no giraia, com 7 anos, e essa vai dar trabalho. Essa que é, tá e pá na escola. Que é isso, guria? Mas é luta, irmão. Porque a gente ensina, constrói uma coisa em casa. Vai para a escola. Como é que é a música do momento aí do que eles cantam agora? Que é do... Ela chega lá e... Que é isso? Pensa a Carla Pérez. Sai fora. Em nome de Jesus eu repreendo a Carla Pérez dela. A Sheila Carvalho, que ela é moreninha. Mas é uma luta, gente. A gente precisa ensinar princípios e valores. Irmãos, um filho do Islã, do islamismo, do islamista... não é islamista, como é que é o nome? Muçulmano, ele vai para a faculdade, ele entra muçulmano e ele sai muçulmano. O crente entra na faculdade, 6 semestres, primeiro semestre, primeiros 6 meses, vira ateu. Mas como? Viveu dentro da igreja, mas vê o pai falando uma coisa e fazendo outra. Vê o pai vindo na igreja, mas não andando com Deus. Então que a gente entenda que nem todo mundo que aqui está, eu não estou julgando, mas nem todo mundo que aqui... Não, vamos fazer mais genérico. Nem todo mundo que está nas igrejas, para não dizer que aqui é tudo santão, é lá que é mais complicado. Aqui é tudo anjo, né? Nem todo mundo que aqui está anda com Deus. Mas se todo mundo que anda com Deus, aqui está.
Porque não tem coerência, não tem congruência, não mistura. Eu ando com Deus e não quero compromisso com Deus. Eu amo a Deus, mas o dinheiro é meu. Eu amo a Deus, mas a casa é minha. Eu amo a Deus, mas o pastor que se vire, o negócio é com ele, não é comigo. Irmãos, vocês não têm noção da luta que a gente tem, cara. Dá vontade de desistir a cada 5 minutos. Dizer, sabe do que mais? Vai! Vão tudo à luta, eu vou cuidar da minha casa e deu. Mas aí, irmão, se Deus te deu um talento, cuida dele. Se Deus te deu 2, multiplica, irmão, não enterra. Tem quantos homens e mulheres aqui que têm talento, que queima por coisas no evangelho, no reino? Faça, desperte. Como estava ali falando, desperte, nós precisamos despertar. Há uma expectativa a meu e ao seu respeito. Só que o pastor não vai impor nada, ninguém vai impor nada. Nós precisamos entender que trabalhar para o Senhor é voluntário. É com entendimento, é com amor, é uma mente renovada e um coração incendiado. Nós não podemos ficar nessa morosidade. Deixa a vida me levar, a vida leva. Tá bom, eu vou na igreja domingo, sábado, tá bom. Que bom, irmãos. Que bom. Você brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele está ao derredor, branando como um cão selvagem, como um leão, só esperando uma oportunidade para te dragar. Só que a Bíblia fala que ele está ao derredor, mas ao redor quem está? Nós precisamos ter esse entendimento. Se tem pessoas aqui nessa noite que estão afastadas do Senhor, que estão frias espiritualmente, irmãos, volta. Não há vida sem Ele. Não há vida, irmãos. A coisa mais maravilhosa no mundo, irmãos, não existe nada. É conhecer Jesus, é caminhar com Ele, é não ter tudo, mas não é não sentir falta de nada, sabe? É ser grato. Cara, não tem explicação. Esse tempo atrás, antes de eu encerrar, eu fui fazer uma visita numa família em Tubarão, abastada, irmão, dono de empresas. E pastor, vem cá, porque a gente é curandeiro também, você sabe, né? A gente é guru, a gente é pai de santo gospel. Vem aqui, faz uma oração forte que o seu Creiço, né? Seus problemas se acabaram. Aí eu fui, né? Convidaram, eu fui. Eu sou metido, eu vou. Sentei na mesa, eu não sabia o que escolher para comer. Tanta coisa, tanto suco lá que eu nunca vi. Suco de acerola, suco não sei do que. E eu fiquei igual a Super Nani, sabe a Super Nani? Ficava na casa assim, analisando, né? Eu pouco falei, só analisei. E ela chamando um filho de drogado, o outro de bêbado, e o outro não sei do que, e o marido igual um bunda mole sentado na mesa. Ela tomou o lugar dele e já aquela folia. Disse, Jesus amado. Fiz uma leitura espiritual, desci com os 2. Eu disse, gente do céu, estou apavorado. Estava eu e outro irmão. Por quê? Não, primeiro, da hora que eu cheguei, a hora que eu saí, tu amaldiçoou teu filho. Chamou de bêbado, de drogado, cara com 2 faculdades, professor universitário. O outro está se formando agora, tu também chamou de drogado, de bêbado, não sei o quê. O teu marido ali que parecia uma estátua de sal, congelado. Está tudo errado, falei para ela. Nossa boca tem poder de vida e de morte, tu se liberar a maldição. Irmão, nós somos criados chamados de desgraçado. Seu desgraçado, seu infeliz, seu... Porque nossos pais não tinham entendimento. Aí eu chamei ela, eu disse, irmão, em nome de Jesus, te posiciona, homem. A tua mulher está sobrecarregada, ela já começou a chorar, ela está carregando um peso que não é dela, que é teu, tu é o homem da casa. Comecei a ministrar verdades e não foi uma oração forte. Me chamaram mais, irmão? Não, peraí. Ungia o irmão aqui, ó. Oh, aleluia, cura, milagre. Não, fica tranquila que Deus vai trazer cura. Não vai trazer cura, irmão. Uma casa toda desorganizada não vai trazer cura. É mentira. Quando Balaque chega para Balaão e dá uma quantia para ele, diz, amaldiçoa Israel. E ele, eu não posso amaldiçoar quem Deus abençoou. E a mesma coisa, Deus não pode amaldiçoar quem Ele não quer abençoar e abençoar quem Ele não quer, irmãos. Ninguém quer passar por processos. Ninguém quer caminhar de graça em graça, de glória em glória. Ninguém quer. As pessoas querem uma oração forte, uma imposição de mãos. Não que não possa acontecer. Em Tiago 5 fala
Tiago 3, unge a mão dos presbíteros e coloque sobre os enfermos e ore e libere cura. Mas se eu liberar cura hoje e a pessoa não quiser compromisso com Cristo, irmãos, não vai mudar nada. Jesus curou quantos leprosos? Quantos voltaram para agradecer? Seja aquele que voltou, irmão. Seja aquele grato que voltou e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Não seja, recebi minha bênção. Não, Senhor.